Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma imensa alegria estarmos mais uma vez juntos nesse projeto Comunhão no Lar. É o exercício que nós vamos fazendo sistematicamente de ir abrindo as portas do nosso coração para Jesus, vir ter conosco, nos guiar os caminhos, nos relembrar as orientações que devemos seguir. E para isso, nós vamos mais uma vez buscar lá na obra Jesus no Lar, nas mensagens registradas pelo Espírito Neio Lúcio, a reflexão inspiradora para que nós possamos elevar, o nosso padrão vibratório, elevar os nossos pensamentos e convidar Jesus para vir ter conosco, para vir ficar conosco. A nossa mensagem de hoje trata-se da lição do essencial. Registra, só relembrando, esses registros de Neio Lúcio, na obra Jesus no Lar, são os registros dos apóstolos reunidos com o Mestre lá em Cafarnaum, em casa de Pedro. Então vamos imaginar, nesse momento, Jesus aqui conosco, nesse cenário da casa de Pedro, na nossa casa, conversando conosco e nos esclarecendo, e nos trazendo essa reflexão acerca da lição do essencial. Discorriam os discípulos entre si sobre as coisas essenciais ao bem-estar. Como nós fazemos, de vez em quando ficamos conversando sobre o que é essencial ao nosso bem-estar. Os discípulos faziam isso quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme, ao perdê-la, em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida por meio de inquietações desnecessárias. Pra gente, Quantas vezes nós nos inquietamos desnecessariamente por termos nos afastado das verdades da vida, gastando tempo, desperdiçando a preciosidade do tempo. E continua. E como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra comentando. Ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosa bagagem de joias diferentes. Colares e camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco ao mar alto, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada, apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto,
Um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos, colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada a Porto Próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote de socorro. Perdão, sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiriam junto dela, exclamou: Meu filho é o que possuo de mais precioso. E aqui tenho o que considero de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. O mestre repousou por alguns instantes e acrescentou: A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude, e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e a sua justiça, tomando a terra o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Vejam, é por vezes as nossas indagações, né? O que nos é essencial? Muitas vezes nós sabemos aqui. Falta-nos aprender aqui. E Jesus, com essa história contada aos discípulos, está relembrando a nós outros, homens e mulheres do século XXI, que é essencial. Essa mulher possuidora de joias, de adornos, no momento da grande prova, no momento da escolha, no grande ponto de inflexão, que todos nós somos chamados, ela faz a escolha do que é essencial e do que é necessário. Porque naquele momento, no risco, na iminência de algo acontecer a si e ao seu filho, ela pega o filho e o pequeno pacotinho. Onde aqueles que estavam ao redor achavam que ela havia pego um pouquinho das joias, né? E ela traz o que era necessário. Traz consigo a preciosidade do filho amado. E o necessário. Aqueles pequenos alimentos.
pouca quantidade, mas possível e suficiente para alimentar não só a si, não só a seu filho, mas aqueles outros que com ela compartilhavam um barquinho onde estavam sendo salvos. Não pensou só nela? Teve o movimento da fraternidade, da partilha, num lampejo de discernimento. Faz a escolha por aquilo que é necessário. E nós? Quantas vezes nós nos agastamos pelo supérfluo? Nós despendemos a nossa energia, o nosso tempo, a nossa vida. É assim que Jesus começa a mensagem. Quantos de nós nos equivocamos, gastamos energia, tempo e vida por aquilo que não vai ser possível nos acompanhar na grande travessia da existência, deixando de existir nesse mundo material, retornando à casa espiritual. E não poderemos levar esses recursos que amealhamos, que nos agastamos tanto, que nos desgastamos tanto em entesourar, e que na travessia da morte não tem valor. Desperdiçamos uma existência, uma jornada, amealhando tesouros onde a traça corrói, o tempo desgasta. Que nós possamos pensar no testemunho dessa jovem Patrícia, que traz consigo o seu filho e o alimento para saciar temporariamente a ela e aqueles que consigo estavam no esforço de protegerem-se daquele perigo. Que nós possamos olhar ao nosso redor, que nós possamos olhar a nossa vida, que nós possamos olhar para a viagem que nós estamos fazendo, revisitar a nossa bagagem e ver se nós estamos colocando lá o que nos é necessário, o que nos é essencial para essa travessia. O alimento do corpo, o trabalho honrado, justo, para atender às nossas necessidades. Que nós possamos pedir à espiritualidade amiga que nos ajude a enxergar o que nos é necessário para podermos trabalhar em favor do que nos é necessário. Para que possamos despender a nossa energia, o nosso tempo e a nossa vida em favor do que nos é essencial. Dessa bagagem que poderemos levar conosco quando atravessarmos o portal da morte do corpo físico. Lembrando Jesus. Lembrando Jesus naquela noite em Cafarnaum. Que nós sejamos vigilantes, atentos, para reconhecer o que é que nós estamos amealhando nas nossas vidas. E se esses tesouros são aqueles que a traça não vai alcançar, que a ferrugem não vai corroer. Esses tesouros que fazem de nós criaturas melhores, mais fraternas, mais solidárias, mais humildes, mais probas, buscando a justiça do Criador em nossas vidas. O que é justo, a justa medida, resultado daquilo que temos feito, que temos realizado no nosso dia a dia. E tudo mais
tudo mais nos será acrescentado. Mas nós teremos que fazer a nossa parte, o nosso trabalho, amealhando aquilo que nos é essencial, como espíritos imortais que somos. Que nós possamos pensar sobre isso, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada, nessa nossa passagem aqui, cuidando daquilo que nos é precioso ao nosso coração, essencial às nossas vidas. Fiquem em paz, que Jesus os abençoe, hoje e sempre. Um beijo nos seus corações.